Glória a Deus, irmãos, mais uma vez, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Irmãos, hoje nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 3. Gênesis 3, vamos ler, irmãos, do verso 1 até o verso 13. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente vocês não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde você está? Ele respondeu: ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo porque estava nu. Por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira que me deu do fruto da árvore. E eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Até aqui, irmãos. Pai, mais uma vez, obrigado pela tua santa e preciosa palavra. Nos alimenta, meu Deus, ó Deus, com a tua palavra que há de nos fortalecer a estarmos firmes, ó Deus, nos dias maus, estarmos firmes em teu Filho, estarmos firmes no teu santo evangelho. E para isso nós precisamos que o teu Espírito ele continue a obra que o Senhor começou em nós. Em nome de Jesus, ajuda-nos para a glória do teu nome. Amém. Irmãos, nessa noite eu pretendo falar com os irmãos sobre os efeitos da queda, os efeitos do pecado, as consequências do pecado em nós. Irmãos, há muitos cristãos que não consideram a gravidade do pecado. Há inclusive aqueles que consideram desnecessário pregar sobre o pecado. Há também cristãos que menosprezam os textos que acabamos de ler e tratam essa parte da Bíblia como se fosse uma historiazinha sem sentido, ou fictícia, ou algo inventado, como se fosse algo tolo. No entanto, irmãos, tratar o pecado como um assunto desnecessário é, na verdade, um dos efeitos do pecado agindo em nós.
É o coração mascarando a verdade, é como Adão se escondendo por entre as árvores do jardim. Irmãos, se nós não tivermos a doutrina do pecado, precisamos de um Salvador. Se o pecado não nos atingiu, nós não precisamos de Cristo. Se excluímos essa parte da Bíblia, não temos mais o Evangelho da graça de Deus. Se o pecado não nos separou de Deus e não nos colocou debaixo da sua condenação, então nós não precisamos da cruz de Cristo. É um perigo menosprezar a palavra de Deus. É um perigo excluir um assunto bíblico que muitas vezes nos causa desconforto. No entanto, meus irmãos, a palavra de Deus nos deixa a par da situação do nosso pecado. A palavra de Deus não nos deixa no engano. A palavra de Deus, ela aponta, ela denuncia, ela mostra o nosso pecado. E o nosso coração, ele pode ser o mestre dos disfarces. Podemos negar o pecado, tentar justificar, podemos dissimular, tentar esconder, mentir para nós mesmos. Mas a palavra de Deus, irmãos, é como um martelo que esmiuça a rocha. Ela quebra nossas mentiras, a palavra de Deus destrói os nossos disfarces. E nós podemos esconder o pecado dos homens e até de nós mesmos. Mas nada, absolutamente nada fica oculto aos olhos de Deus. Podemos não gostar de ouvir sobre o pecado, podemos ficar desconcertados quando a palavra de Deus expõe o nosso coração, mas é justamente dessa forma que Deus usa da sua bondade soberana para nos conduzir ao arrependimento e nos transformar, nos aperfeiçoar em Cristo Jesus. Então, irmãos, o primeiro efeito que nós podemos observar do pecado em nós, à luz de Gênesis 3, é que o pecado nos fez querer autonomia, nos fez querer ser igual a Deus, decidir por nós mesmos o que é certo, o que é errado e viver a parte de Deus. Foi o primeiro efeito do pecado. A pergunta fundamental de Gênesis 3 não é simplesmente por que Adão comeu o fruto, mas é porque Adão preferiu a palavra da criatura ao invés da palavra de Deus. A palavra do Criador. E a resposta, irmãos, é que a serpente, ela apresentou justamente a possibilidade de autonomia. A proposta colocada pela serpente é que os homens, eles não precisariam mais de Deus para discernir o que é certo e o que é errado. Eles passariam a ser como Deus, conhecedor, sabedor do que é do bem e do mal. Vocês serão como Deus, disse a serpente, conhecedores do bem e do mal. Então o pecado começa quando o homem diz em seu coração: eu não quero que Deus determine o que é certo ou errado para a minha vida. Veja, irmãos, esse não é um problema exclusivo do jardim. Este é um problema de ontem. Este é um problema de hoje. E certamente esse será um problema de amanhã. Deus disse: se vocês comerem, vocês morrerão. Adão comeu e morreu, e todos nós morremos com ele. Morremos para Deus, morremos para a vontade de Deus.
Cada pecado que cometemos é o homem decidindo por si mesmo o que é certo e o que é errado. É o homem dizendo: eu tenho autonomia, eu sou como Deus. É o homem ignorando a vontade de Deus para satisfazer a sua própria vontade. Por exemplo, irmãos, Deus disse assim: não matarás. O homem diz: nós que decidimos isso. Então o homem mata por inveja. O homem mata por orgulho, mata por maldade, mata por dinheiro. O homem mata por ganância. Tem muita gente que não mata, mas a inveja, o orgulho, a maldade, a ganância estão lá no seu coração. Ele não mata por medo das consequências. Não mata porque Deus, em sua soberania, restringe a maldade e não permite que alguns homens adentrem profundamente no pecado, tanto quanto eles poderiam adentrar. É a graça de Deus. Deus também disse: não adulterarás. O homem diz: nós é que decidimos isso. Isso nem é adultério. Os homens dizem: na verdade, isso é amor. Nós nos apaixonamos, estávamos infelizes em nosso casamento. E o Deus que nós cremos, Ele quer que sejamos felizes. Deus disse: por isso deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. O homem diz: como assim? Se unirá o homem à sua mulher. O homem diz: o casamento não é só entre um homem e uma mulher. Nós decidimos que pode ser entre dois homens. Nós decidimos que pode ser entre duas mulheres. E tem mais. Nós decidimos se essa união será apenas entre duas pessoas. O homem diz: se quisermos, podem ser 3 pessoas ou 4, ou quantas pessoas nós quisermos, porque a decisão é nossa, nós temos autonomia, nós somos como Deus, nós que determinamos o certo e o errado. Irmãos, tem pessoas que rejeitam abertamente a Bíblia, e tem pessoas que dizem crer em Deus, mas não levam em conta o que a Bíblia diz, apenas escolhe algumas passagens que seja relevante para eles. Elas dizem: eu creio em Deus e não acho que Ele se importe com a minha vida sexual. Eu creio em Deus e eu não acho que Ele se importe com quem eu tenho intimidade. As pessoas dizem assim, irmãos: Deus tem coisa mais importante para fazer do que se preocupar se eu vou ter a minha vida sexual fora do matrimônio ou não. Se eu vou fazer sexo antes do casamento. E, na verdade, irmãos, tudo isso é o homem dizendo: eu que decido. Eu que coloco as regras. O segundo efeito do pecado que podemos ver em nós, à luz de Gênesis 3, é que a comunhão entre o homem e Deus, ela foi quebrada. A comunhão foi destruída. No jardim, meus irmãos, o homem tinha comunhão com Deus. Todos os dias Deus vinha ter com Adão e Eva lá no jardim. Podemos até, irmãos, imaginar que eles esperavam com alegria o momento de estarem na presença do seu Deus, na presença do seu Criador. Imagine que grandeza para o homem. Mas veja o que acontece depois do pecado. Gênesis 3:8 diz: ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se
da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Irmãos, o pecado leva o homem a fugir de Deus. O pecado leva o homem a se esconder da presença de Deus. E aí fica uma pergunta: por que alguém se esconderia de outra pessoa? Normalmente, por medo da outra pessoa, a gente se esconde. Normalmente, por sentir vergonha de outra pessoa, a gente se esconde. Geralmente a gente se esconde daquelas pessoas que sabem que estamos errados e que vai julgar a nossa conduta. Nós fugimos de pessoas que reprovam a nossa conduta. Adão e Eva não se esconderam porque Deus havia mudado com eles. Deus continuava sendo o mesmo. Mas Adão e Eva não eram mais os mesmos. Antes do pecado, a presença de Deus era o lugar de segurança, alegria, paz e deleite. O homem queria estar diante de Deus. Depois do pecado, a presença de Deus se tornou indesejável para o homem. Porque o homem passou a amar o pecado que Deus simplesmente odeia. O homem não quer a palavra de Deus porque ela confronta os seus pecados e lhe diz como ele deve viver neste mundo. O homem não gosta de oração porque não tem prazer na comunhão com Deus. O homem tem dificuldade em orar, a não ser quando as coisas apertam. Aí os homens até querem o favor de Deus, mas andar com Deus, se submeter a Deus, os homens não querem. Então, como pode haver comunhão? Como ter comunhão com aquele que odeia o que amamos? Irmãos, isso não é difícil de entender. Como duas pessoas estarão juntas se elas não estiverem de comum acordo? E como haverá paz se aquele que é menor não se sujeita àquele que é infinitamente maior? Nós sabemos que nem mesmo entre dois iguais isso funciona. Veja, a relação entre pais e filhos, humanamente falando, eles são iguais. Mas os pais são autoridade sobre os filhos. O pai tem conhecimento, sabedoria e experiência de vida, portanto, o pai quem dita as regras, porque o filho não tem maturidade para decidir. É o pai quem se sacrifica, quem trabalha, quem sustenta, quem protege, quem cuida e que quer o melhor para o seu filho. Então é justo que os filhos obedeçam, respeitem e tenham os pais como autoridade sobre eles. Mas o que acontece, irmãos, quando o filho decide fazer do seu próprio jeito? O que é que acontece quando os filhos decidem serem donos do próprio nariz? Eles rompem a comunhão com os seus pais. Quando erram, se escondem, fogem da presença. Se os pais insistirem, eles batem de frente com os pais. Eles falam que não vê a hora de fazer 18 anos para sair de casa. Para terem autonomia, para serem independentes, para não ter mais alguém dizendo como eles devem viver. Por que isso?
Porque eles amam fazer aquilo que o pai reprova. Porque eles querem autonomia para decidirem como viver. Eles acham que as regras que os pais lhe dão para a sua proteção, para protegê-los, para fazê-los maduros, vai impedir a felicidade deles. E eles fogem dos pais. Porque os pais não vão concordar com as suas práticas pecaminosas. Assim também é o pecador diante de Deus. O pecador, ele quer ter liberdade para pecar. Então, ele foge da presença de Deus. Porque a comunhão com Deus ameaça as coisas que o pecador ama. Mentira, cobiça, ganância, prostituição, vícios, idolatria, justiça própria, legalismo. É dessas coisas que o homem gosta. Tudo isso são trevas, e as trevas elas não se misturam com a luz. Não pode haver comunhão entre trevas e luz, e por isso o homem foge de Deus. João 3,19 diz: este é o julgamento. A luz veio a esse mundo, mas os homens amaram as trevas, e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz, e não se aproxima da luz, temendo que suas obras sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Então a comunhão do homem com Deus foi quebrada. Então o homem foge de Deus. Então o homem não busca a Deus. Paulo diz claramente em Romanos 3,10, como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, ninguém que busque a Deus, todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Então todos os filhos de Adão fogem de Deus. Porque o pecado matou a comunhão com Deus, destruiu. O pecado matou a alegria da presença de Deus e a vontade de obedecer a Deus. O terceiro efeito do pecado que podemos observar à luz de Gênesis 3 é que o pecado também comprometeu a comunhão entre os homens, entre os seres humanos. Quando confrontado acerca do seu pecado, Adão disse: a mulher que tu me destes, ela me deu do fruto e eu comi. Então, Adão não se arrependeu do seu pecado. Adão tentou se justificar transferindo a sua culpa para outra pessoa. Adão transferiu a sua culpa para a sua mulher e também para Deus, que foi aquele quem lhe deu a mulher. O pecado tornou o coração do homem, irmãos, duro, insensível, sem arrependimento. Os homens vivem criando mecanismo de defesa para transferir a sua culpa para outras pessoas. Mas o que eles conseguem é aumentar a sua culpa. Tentando justificar o seu pecado, transferindo a culpa para outras pessoas, eles aumentam a sua culpa. É exatamente assim que o pecado se revela em nós. O homem vive sempre buscando um culpado para os seus erros. O marido diz que a culpa é da esposa pelas crises no casamento. Mas a esposa diz que é do marido.
O pecado não afetou apenas a comunhão com Deus, mas também a comunhão entre Adão e Eva. Aquele que deveria proteger, amar, agora estava disposto a sacrificar a esposa para salvar a sua própria pele. Foi a mulher que tu me destes. Ela que me deu e eu comi. Então, onde deveria haver amor, onde deveria haver proteção, lealdade, o pecado trouxe egoísmo e acusação. Veja quantas acusações, quantas verdades a palavra de Deus fala ao nosso respeito. O pecado rompe a comunhão entre aqueles que deveriam ser uma só carne. Como tem sido a comunhão nossa com os nossos cônjuges? Tem sido de paz? É só paz, alegria, só flores? Nós sabemos que não. Irmãos, a Bíblia é muito clara. O marido deve amar a esposa assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. E a mulher deve se sujeitar ao seu marido assim como a igreja está sujeita a Cristo. Porque Cristo é o cabeça da igreja e o homem, o marido, é o cabeça da esposa. Mas o que muitos maridos e esposas têm feito com a função que Deus lhe deu? Tanto o marido quanto a mulher têm usado os seus papéis para oprimir um ao outro. Vivemos nesse momento uma luta ideológica que tenta a todo momento colocar as mulheres contra os homens. É o que mais a gente vê. Basta você ver aí o noticiário, basta você abrir o seu celular no Facebook, no Instagram, no YouTube. O que você vê é as mulheres com discurso de ódio contra os homens. Vemos também os homens oprimindo as mulheres. O que mais se vê em nossos dias são leis sendo aprovadas para atender uma agenda política e ideológica que tem minado a função de Deus, a função que Deus deu para o homem como para a mulher. A ideia é colocar o homem contra a mulher e a mulher contra o homem, se tornarem inimigos. Então a família, que é a base da sociedade, tem se perdido. A família que deveria refletir a ordem, o amor de Deus, também foi atingida pela queda, pelo pecado. Então o que nós vemos? Conflitos, conflitos e mais conflitos. Nós sabemos que muitos maridos não têm prazer em estar em casa com a família. Muitos maridos preferem a companhia dos amigos, nos bares, na rua, no futebol. Ou preferem ficar mais tempo do que deveria no trabalho do que estar em casa com a esposa, com os filhos, simplesmente porque a comunhão foi corrompida, quebrada. Porque falta prazer na comunhão. Mas maridos assim vai achar um culpado pelo seu comportamento. Ou vai encontrar uma desculpa para se justificar, vai dizer que precisa ganhar mais dinheiro. Mas na verdade, nós sabemos que tudo que uma família precisa é de um marido presente, é um pai presente. E muitas mulheres também preferem a companhia de outras pessoas do que a companhia do marido. É triste, é lamentável quando isso acontece no meio da igreja. Tem mulheres que preferem estar com as amigas, tem mulheres que não conseguem ter uma vida a dois com seu marido, tem mulheres que não conseguem sequer passar um final de semana só ela e o marido. Não conseguem. Se tiver uma oportunidade de viajar, não é o marido que vai com ela, porque ela prefere uma amiga. Se for para sair, se for para passear,
prefere a companhia de uma amiga, menos do marido. O pecado trouxe conflitos intermináveis. Os filhos vão culpar os pais pelo comportamento, pelo seu mau comportamento, pela sua rebeldia, pela sua falta de respeito. Transferência de culpa. O cara que briga no trânsito diz que a culpa é do outro. Transferência de culpa. Foi o que Adão fez, a mulher que tu me destes. Pessoas que abandonam uma igreja bíblica cristocêntrica e dizem que a culpa é da liderança, a culpa é da igreja, a culpa é do fulano, a culpa é do cicrano. Transferência de culpa. E assim o homem vive em conflitos. O homem vive em conflitos com Deus, conflito com os outros, conflito com a família, conflitos na igreja, conflitos com a sociedade, e o homem tem conflitos até consigo mesmo. O homem não tem paz. E o homem vive procurando uma resposta para a sua falta de paz, para tantos conflitos. O homem vive buscando preencher o vazio da comunhão que foi quebrada no jardim por causa do pecado. Mas o homem não encontra algo que lhe preencha, porque todos os recursos que ele mesmo provê para si o levam mais fundo para o pecado. O homem foi desligado da tomada de Deus por causa do pecado. Irmãos, imagine um aparelho elétrico funcionando perfeitamente. Tem luz, tem força, tem todas as funções, mas alguém puxa o fio da tomada, ele vai apagar, ele vai parar de funcionar. E fora da tomada, ele é inútil, não serve para nada. Irmãos, eu tenho uma máquina de solda que quando eu desligo o botão, eu puxo da tomada, ela continua girando por algumas frações de segundo. Fica ali ainda, a luzinha apagando aos poucos. Quem vê acha que ela está ligada. Por pouco tempo ela continua girando, por pouco tempo ela continua fazendo um barulho, mas logo ela se apaga. Os homens estão se movendo, os homens estão fazendo os seus barulhos, mas foram desligados da tomada, da fonte, da vida. Foram desligados. O pecado rompeu a sua comunhão com Deus e o homem percebe o vazio. Então começa a procurar outras fontes que possa suprir, que possa lhe dar vida. Então o homem vai buscar vida no dinheiro, o homem vai buscar vida nos prazeres, no sexo, no trabalho, na bebida, no reconhecimento, nos relacionamentos, na religião, no entretenimento e no poder. No conhecimento, na sabedoria. Mas nenhuma dessas coisas podem fazer aquilo que somente Deus pode fazer. Somente Deus. O problema do homem não é simplesmente que ele está vazio, é que ele está separado da fonte da vida eterna. Foi desligado da tomada. Foi Deus quem fez esse desligamento. O homem não pode por si só se religar à fonte da vida, e nem deseja. Mas, irmãos, aqui está a grande notícia do Evangelho. Deus não deixou o homem perdido para sempre entre as árvores do jardim. O homem fugiu de Deus, mas Deus foi atrás do homem. O homem não buscava a Deus, mas Deus buscou o homem. Adão se escondeu, mas Deus o chamou. Deus disse: onde você está, Adão?
E toda a história da redenção é Deus vindo buscar pecadores que não buscavam a Deus. Esse é o Evangelho. Romanos 3,11 diz que não há ninguém que busque a Deus. Mas Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, em sua graça, nos buscou, nos alcançou, nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ele fez isso enviando o seu Filho. Cristo é o homem que Adão deveria ter sido. Adão ouviu a voz da criatura e desobedeceu ao Pai. Cristo ouviu a vontade do Pai e foi obediente até a morte. Adão quis tomar para si aquilo que Deus havia proibido. Cristo abriu mão dos seus direitos e entregou a si mesmo por pecadores. Adão trouxe condenação sobre todos os seus descendentes. Mas Cristo traz justificação aos que nele creem. Adão se escondeu de Deus, Cristo caminhou voluntariamente para a cruz, em obediência a Deus. Irmãos, Cristo viveu em perfeita comunhão com o Pai. Nunca houve em Cristo um pecado que precisasse ser escondido. Nunca houve uma mentira que precisasse ser justificada. Nunca houve uma desobediência que precisasse ser transferida para outra pessoa. Porque ele não tinha culpa. Ele pôde dizer em João 8,29: eu sempre faço o que lhe agrada. E o próprio Pai declarou: este é o meu Filho amado, em quem está todo o meu prazer. Mas, irmãos, aquele que viveu em perfeita comunhão com o Pai, foi à cruz e tomou sobre si a culpa daqueles que haviam rompido essa comunhão. Na cruz aconteceu algo terrível. Aquele que nunca esteve separado do Pai sofreu o abandono judicial que o nosso pecado merecia. Ele foi feito pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Irmãos, Adão pecou e se escondeu da presença de Deus. Cristo não tinha pecado algum, mas entrou voluntariamente na escuridão da cruz para trazer de volta à presença de Deus aqueles que estavam escondidos. Adão tenta se justificar transferindo a sua culpa. Cristo nos justifica transferindo a sua justiça para nós, imputando a nós a sua justiça perfeita. Um texto maravilhoso, Colossenses 1, 21 ao 23, diz assim: antes vocês estavam separados de Deus. Vocês estavam separados. E em suas mentes, vocês eram inimigos por causa do procedimento de vocês. Mas agora, Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Este é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. O Evangelho onde Deus reconstrói o elo de ligação, a comunhão que havia sido quebrada lá no jardim por meio da morte e do sangue do seu Filho amado. Irmãos, o pecado nos separou de Deus.
O pecado matou a nossa comunhão com Deus, feriu nossa comunhão uns com os outros e encheu nosso coração de justificativas, acusações e fugas. E o homem tenta inutilmente resolver isso sozinho. Mas quanto mais procura a vida longe de Deus, mais profundamente o homem entra nas trevas. O problema do homem não é que ele precisa encontrar um caminho para chegar a Deus. O problema é que ele está perdido. Ele não consegue voltar. E ele não quer voltar. Por isso que Deus veio até nós. Cristo veio buscar o que estavam perdidos. Cristo veio em perfeita obediência ao Pai. Cristo morreu levando nossa culpa. Cristo ressuscitou. E agora aqueles que estavam longe podem ser reconciliados com Deus. O pecado nos afastou de Deus, mas a cruz nos reconcilia com Deus. O pecado matou nossa comunhão. Cristo morreu para restaurar a nossa comunhão. Portanto, irmãos, a pergunta não é apenas o que o pecado fez conosco. A pergunta é como responderemos ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque longe de Cristo, continuamos escondidos entre as árvores do jardim. Mas em Cristo, podemos voltar à presença de Deus. Podemos ter comunhão diária com Ele. Onde você está? Onde você se encontra nesse momento? Se escondendo de Deus? Se justificando? Transferindo a sua culpa? Eu quero dizer que existe um caminho infinitamente melhor, um caminho de salvação e paz com Deus. Cristo é o nosso caminho. Ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus também disse: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Amém? Podemos, irmãos, fazer parte de uma comunidade cristã, frequentar uma igreja, ouvir o Evangelho domingo após domingo e viver nos escondendo. E viver transferindo a nossa culpa, justificando o nosso pecado. Mas o sangue de Cristo foi derramado para que nós não precisasse mais nos esconder de Deus, mas confessar o nosso pecado em oração, buscar a face do Senhor, reconhecer o nosso pecado, reconhecer que somos falhos, que somos fracos e que precisamos da graça de Deus todos os dias. Amém? Pai, obrigado por essa noite, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela rica oportunidade, Senhor, de anunciar o Teu santo evangelho nas ruas, na igreja, no púlpito. Oh Deus, em nome do Teu Filho, tem misericórdia de nós. E continua, Senhor, transformando o nosso ser, transformando o nosso coração. Continua, Senhor, nos aperfeiçoando. Abençoa cada irmão que aqui está, Senhor.
aqueles que não estão também. Sempre Deus nos mantém perto. Não permita que nós venhamos nos esconder por trás das árvores do jardim, mas que nós venhamos para a luz, a fim de que as nossas obras sejam manifestas, porque feitas em Ti. Dai-nos a graça de Te amar, de viver para Ti, em nome de Jesus. Assim nós Te oramos e já agradecemos o Senhor pela Tua bondade, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos louvar a Deus. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar como as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. Louve, igreja. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Senhor, quebra meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Amém, irmãos. Que a glória de Deus seja exaltada em nossas vidas, que nosso coração se encha de alegria na presença do Senhor, que nós tenhamos uma semana abençoada na presença de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Glória a Deus.